Oi, gente. Bom dia. Boa tarde no Brasil, né? Sejam bem-vindos ao nosso último estudo do livro de Jonas. Sem frescura, vocês já sabem, né? O negócio é. Eu nem aviso que o trem vai começar e a gente já começa e já mete pau aqui. Deixa eu só escrever aqui que é o estudo de Jonas pra galera saber o que a gente tá fazendo. Jonas, capítulo 4. Post e pin comment. Prontinho. Ok, então vamos lá. Hoje é o nosso último vídeo, então. Eu resolvi fazer rápido porque eu preciso focar nesse livro, gente. Estão aqui os meus post-its do meu livro sobre feminilidade, que vai sair pela 371 e eu preciso muito focar nele. Então, vamos terminar esse negócio de Jonas para Francine poder focar nos outros projetos que o Senhor colocou na vida dela. Não sei porque eu tô falando de mim mesma na terceira pessoa. Olha o meu copo de Campos do Jordão, que coisa mais doce. Lindo, né? Bom, vamos lá. Eu espero que tenha dado tempo para quem tá acompanhando de fazer as anotações. Mas se não deu, tudo bem, a gente vai junto aqui. Capítulo 4 é curto, mas é um capítulo cheio de bomba, né? É a palavra de Deus metendo o pé na gente, assim. E é só. Tem uma figurinha no WhatsApp que a minha prima manda sempre que fala: é só. Como é que é? Só rajada de glória misturado com aleluia. E esse capítulo 4 é assim mesmo. Então vamos lá, eu vou tentar não mexer muito no meu cabelo, eu sei que vocês ficam irritados quando eu mexo muito no meu cabelo. Então eu vou deixar ele de boa, vou deixar ele quieto. E vamos focar aqui. Bom, ontem, não, 2 dias atrás, a gente viu o capítulo 3 e a gente falou sobre o fato de que Deus enviou, então, deu uma segunda oportunidade a Jonas e deixou ele voltar a Nínive. E Jonas foi, né? Dessa vez ele obedeceu e foi. Mas ele deu aquela mensagem meio pindaíba, né? Aquela mensagem de ainda 40 dias e Nínive será subvertida, foi tudo que ele falou. Pelo menos foi tudo que o autor aqui registrou. E o meu celular tá acabando a bateria. Ó, parabéns pra mim, né? Por ter. Enfim, vamos ver se dá. Se não der, vocês vão lá pro YouTube. Eu acho que não vai terminar, não, mas se não der, é youtube.com/, tá? Tô ao vivo lá também, tá bom? Pessoal do Instagram aí, que talvez meu celular acabe a bateria. Mas enfim, aí a gente viu que Deus deu essa segunda oportunidade para Jonas, ele foi, mas ele pregou bem mais ou menos, mas mesmo com a mensagem mais ou menos, os ninivitas creram em Deus, diz ali no capítulo 3, no verso 5, e proclamaram um jejum, e aí eles se arrependem do mal que eles estavam fazendo. Eu queria deixar claro, na semana passada não, na aula passada eu não, acabei não falando, mas uma coisa importante da gente saber aqui é o seguinte: alguns historiadores vão dizer, e teólogos, enfim, vão dizer que o que aconteceu foi o seguinte: os ninivitas, eles eram pessoas muito supersticiosas, né? Eles não criam, eles não eram necessariamente pessoas que criam no Deus verdadeiro. Então, eles tinham a religião deles, eles tinham as crenças deles. E naquela época, na crença deles, eles acreditavam que certas coisas eram prenúncios divinos. Então, que quando certas coisas aconteciam, significava que os deuses estavam tentando se comunicar com eles, estavam tentando mandar mensagens para eles de alguma forma. E os ninivitas, eles acreditavam que isso estava acontecendo na época que Jonas veio. Por quê? Eu vou até achar aqui, eu estou usando o comentário, esse comentário bíblico aqui, chama New Bible Commentary, e os autores, os editores, tem o D.A. Carson, que é o mais conhecido aqui. Então, é isso que eu tenho usado para ensinar vocês. E, inclusive, o de Filipenses, o de Tiago, eu tenho usado bastante esse comentário. Se alguém está buscando um comentário em inglês para comprar, eu recomendo bastante. Mas, enfim, ele diz aqui que eles acreditavam nessas coisas e que algumas dessas coisas que eles acreditavam que eram sinais divinos eram invasões de um inimigo, um eclipse solar total, uma famine, quando as pessoas estão com fome, quando falta comida, famine, e
uma praga ou uma enchente. Essas são as coisas que ele citou aqui, que a cultura da Síria daquela época, né, que a Síria era onde a cidade de Nínive estava, eles acreditavam que quando essas coisas aconteciam, eram porque os deuses estavam tentando comunicar com eles. No ano que isso aconteceu, que Jonas foi e pregou, no ano que essa narrativa histórica do livro de Jonas acontece, tinha acontecido na Síria um terremoto, eles foram atacados por inimigos e teve uma eclipse solar total. Então, não que isso signifique que o poder de Deus não foi o que fez com que eles se arrependessem, mas o poder de Deus também usou essas outras coisas. A gente viu no livro de Jonas e várias outras passagens que Deus tem poder sobre os animais, Deus tem poder sobre a tempestade do mar, Deus tem poder sobre as plantas, a gente vai ver isso aqui no capítulo 4. Deus tem poder sobre o vento do deserto, a gente também vai ver isso no capítulo 4. Então a gente sabe que todas essas coisas que aconteceram com a Síria, a eclipse solar total, os inimigos, já esqueci o que eu falei, o terremoto, tudo isso veio de Deus. Então, Deus mesmo usou na sua soberania todas essas coisas para que culminasse nos assírios se arrependendo aqui, tá? Então, historicamente, a gente tem o registro dessas coisas, a gente sabe também que a cultura deles acreditava nessas coisas, que, é um sinal divino. Então, quando ali, em cima de todas essas coisas, ainda vem um profeta e diz, olha, Deus está dizendo que vocês precisam se arrepender, isso fez com que, nessa combinação de todas essas coisas, os ninivitas levassem muito a sério a mensagem de Jonas. Então aqui a gente não está tirando o poder de Deus de dizer, então foi por causa disso que eles se arrependeram, não foram porque eles de fato se arrependeram diante de Deus. Não, a gente já viu nesse livro que é Deus quem comanda a natureza. Então se todas essas coisas aconteceram, também foi via a soberania de Deus, né? Enfim, então isso a gente viu na aula passada, no capítulo 3, e a gente viu o verso 10, que para mim é um dos versos chaves da obra como um todo, do livro como um todo, mas especialmente do capítulo 3. Então a gente até colocou a anotação de estrelinha ali, porque é o verso-chave, e diz: Viu Deus o que fizeram os ninivitas, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Então Deus se arrepende do mal e dá aos ninivitas essa chance de não serem destruídos ali naquela ocasião específica. A gente viu também na aula passada que eles foram destruídos, eventualmente, mas que não foi ali naquele momento, foi cerca de 100 e poucos anos, 150 anos depois, eles foram de fato destruídos. Então, provavelmente aquela geração toda já tinha falecido, né? Mas vamos ver o que acontece agora no capítulo 4, com o nosso querido Jonas, o nosso profeta mais não profeta da história dos profetas, o profeta mais ruim que a gente tem registro na palavra. Não sei, talvez eu esteja esquecendo de outros, mas olha, Jonas era tenso. Mas vamos ver. Verso 1. Com isso, ou seja, com o fato de que Deus, verso 10 ali, com o fato de que Deus tinha se arrependido do mal que ia fazer e não fez, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Então Jonas foi, se arrependeu, pregou, eles se arrependeram, os ninivitas, Deus escolheu não destruí-los, e Jonas desgostou-se extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Eu não estava lá em Israel, você me mandou ir, eu não falei que era exatamente isso que ia acontecer, Deus? Eu falei que o Senhor não ia querer destruir eles, né? Foi exatamente isso que eu disse. Por isso que eu me adiantei e fugi para Tarsis. Olha aqui, ainda está querendo justificar diante de Deus. Percebam a coragem, eu diria, de Jonas, de vir diante de Deus e falar: olha, foi exatamente por isso que eu pequei, foi exatamente por isso que eu fugi, porque eu sabia que você ia fazer isso, Deus. Olha. Jonas. E aí ele diz: Pois eu sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Gente, eu não sei. Para mim, esse livro ele é cômico. Eu falei para vocês que as pessoas lendo esse livro, ele é um livro cômico, é ousadia, audacioso. Essas são as palavras que eu queria mesmo. Obrigada, viu, gente? Tá certo, parabéns pela coragem, porque a noção não tem, é isso mesmo. Gente, esse livro ele chega a ser engraçado de tão absurdo que é
essa, essa reação de Jonas. Ele tá usando a benignidade de Deus, ele tá basicamente. É, ai, gente, português, inglês, meu cérebro tá difícil. Ele tá elogiando Deus, mas usando isso como forma de atacar Deus. Ele tá falando: olha, Deus, eu sabia que você é misericordioso, que você é benigno, que se arrepende do mal, que tem clemência, por isso que eu não queria vir aqui pregar. E aí, gente, ele ainda vai além. Ele diz: peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque me é melhor morrer do que viver. Jonas, ele tá aqui dizendo: eu prefiro morrer do que saber que foi por minha causa, por causa daquilo que eu preguei, daquilo que eu fiz, que você me mandou fazer, que os meus inimigos, o povo que tem destruído a minha nação, não vai ser destruído. E, novamente, como eu falei na aula passada, a gente precisa entender um pouco o coração de Jonas e por que ele se sentiu dessa forma, porque de fato eles eram inimigos, e eles estavam destruindo e oprimindo o povo de Jonas. E ele tá falando: eu prefiro morrer do que ter que viver com esse fato de que foi por minha causa, por causa da minha pregação, que eles se arrependeram, que o Senhor não vai destruí-los. E não se esqueçam de fazer a anotação. Essa anotação ela é, de certa forma, bastante rara, então é fácil da gente esquecer. Mas não se esqueçam de fazer a anotação de. Minha Bíblia tá caindo nos pedaços. De atributo de Deus, tá? Então aqui, ó, a anotação que a gente tem combinado de fazer é esses pauzinhos, assim, essas ao redor da frase. Se você não sabe o que eu tô falando, você tem que assistir o estudo de Tiago, onde eu expliquei as anotações. Mas então, aqui quando diz que Deus é clemente, misericordioso, ordirá, enfim, é atributo de Deus a anotação. Mas enfim, aí Deus diz: e disse o Senhor, verso 4, é razoável essa tua ira? Eu amo esse diálogo. Jonas vem falar: tá vendo? Eu sabia que o senhor ia fazer isso, por isso que eu pequei, por isso que eu fugi, porque o senhor é um Deus muito bom, eu prefiro morrer. E aí Deus fala: é razoável essa tua ira? É só isso que Deus fala. Gente, seguinte, a gente olha pra Jonas e a gente tem vontade de chacoalhar Jonas, de gritar com Jonas, falar: meu filho, você 2 capítulos atrás, você estava dando glórias a Deus porque ele é um Deus misericordioso e porque ele livrou a tua alma da morte. Lembra no capítulo 2, a oração de Jonas de dentro da barriga do peixe? Ele vai dizer que Deus é um Deus misericordioso. Ele vai dizer: ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor é maravilhoso. Deus que responde na angústia. Enfim. Aí aqui ele vem e faz exatamente a mesma coisa, só que agora ele tá irado. Lembre-se que no capítulo 2 vai dizer o seguinte: vai dizer que Jonas ele estava. No verso 7 do capítulo 2 diz o seguinte: quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e a ti subiu a minha oração. E aí ele fala no verso 8: porque és misericordioso. E no verso 9: ao Senhor pertence a salvação. Então aqui a gente vê um Jonas extremamente contrito, reconhecendo que Deus é um Deus misericordioso. Isso lhe dá alegria, porque Deus está sendo misericordioso com ele. E aí, aqui no capítulo 4, a gente vê o mesmo Jonas, extremamente irado e desgostoso, porque Deus é um misericordioso e foi misericordioso com os seus inimigos. E Deus que podia estar mandando rajada de. Falar: chega, cansei desse Jonas, não aguento mais. Eu, sinceramente, se eu fosse Deus, acho que eu teria feito isso, porque Jonas tá difícil. Deus, o Senhor simplesmente diz: é razoável essa tua ira? Ele deixa que Jonas pense: é razoável essa tua ira? Olha que Deus misericordioso de fato, né? Porque nem destruiu Jonas aqui, ainda perguntou, ainda deu graciosamente pergunta: é razoável, Jonas? E aí a gente vê no verso 5. Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, ou seja, uma espécie de tenda, uma espécie de abrigo, e repousou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Ele ainda tinha esperança que Deus ia mudar de ideia, tá? Deus perguntou: é razoável essa tua ira? E Jonas senta lá e fala: é razoável. Vou sentar aqui e esperar ver se o senhor muda de ideia. Verso 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas.
até que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Olha que Deus misericordioso, cheio de graça, tardio em irar-se, todas as coisas que Jonas usou lá para xingar Deus, que ele realmente é. Deus, apesar de tudo, ainda subiu uma planta a fim de livrar Jonas do seu desconforto. Deus maravilhoso. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Olha aqui. A gente vê aqui no verso 1. Foi embora. A gente vê aqui no verso 1 que Jonas desgostou-se em extremo e ficou irado. E aí a gente vê no verso 6 que Jonas alegrou-se em extremo por causa da planta. Olha como Jonas é hipócrita, né? Quando a gente vai ver que Deus fala exatamente isso. Mas quando Deus teve misericórdia de uma cidade com vários humanos, Jonas desgostou-se em extremo. Quando Deus faz crescer uma planta para ajudar ele mesmo, Jonas alegrou-se em extremo por causa da planta. E eu acho que o autor, eu creio que o autor desse livro, ele tá querendo fazer esse contraste para que a gente veja, ele tá usando as mesmas palavras, não sei se se separaram. Jonas irou-se em extremo e alegrou-se em extremo. Ele quer mostrar esse contraste da hipocrisia de Jonas quando a misericórdia é para ele e quando a misericórdia é para os outros. Mas Deus, no dia seguinte, Deus maravilhoso, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e essa se secou. E nascendo o sol, ou seja, no final do dia, ou no começo do dia, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia. Pelo que pedi então a morte, dizendo: melhor me morrer que viver. Então Deus manda a planta, por misericórdia, e aí Jonas fica alegre em extremo. E daí Deus mata a planta com o verme. Novamente a gente vê a soberania de Deus sobre toda a natureza. Ele manda, ele cresce a planta, ele mata a planta. Deus dá a vida e Deus tira a vida, tanto da natureza quanto dos humanos. A soberania de Deus é absoluta. E aí, o sol começou a bater na cabeça de Jonas. Jonas já estava de saco cheio e falou: não, chega, melhor morrer que viver. Lembra que, ó, também repetição do verso 8 com o verso 3. No verso 3 também ele disse: melhor me é morrer que viver, quando Deus mostrou misericórdia aos seus inimigos. E aqui no verso 8 ele fala: melhor morrer do que viver, porque Deus não mostrou misericórdia ou tirou a misericórdia dele. Então perguntou Deus a Jonas. Novamente, uma comparação aqui entre o verso 9 e o 4, ele vai falar a mesma coisa. Deus diz: é razoável essa tua ira? De novo, Deus pergunta a mesma coisa. E na Bíblia, quando existe repetição, é porque a gente precisa prestar atenção, tá? A repetição sempre quer dizer: presta atenção nisso aqui. Deus diz de novo, é razoável a tua ira por causa da planta? E olha Jonas, gente, dá uma olhada na ousadia da pessoa. Ele respondeu, tá acabando a bateria aqui, hein, pessoal do Instagram, se cair já vai lá pro YouTube. E Jonas respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Eu não entendo a ousadia de Jonas até que eu percebo que eu sou Jonas. Quantas vezes Deus fala, Francine, é razoável essa tua ira? Francine, é razoável essa tua amargura contra essa pessoa? É razoável essa tua desobediência? Pensa na misericórdia que eu te mostrei, pensa na graça que eu te mostrei, pensa em tudo que eu perdoei em você. É razoável que você não perdoe essa pessoa, essa coisa minúscula que ele fez? É razoável? Quantas vezes Deus diz pra nós, é razoável esse teu pecado? Em comparação com tudo que eu fiz, em comparação com o quanto eu te amo, é razoável isso? Então a gente se irrita com Jonas da mesma forma que a gente se irrita muito com os israelitas quando a gente vê eles lá no deserto, né, vez após vez, caindo em idolatria, caindo em pecado, e a gente fica, não é possível, de novo esse povo de dura serviço, até que a gente vê, esse sou eu sou Israel, eu sou Jonas, nessa história eu sou Jonas. E ele diz, não, é razoável a minha ira até a morte. E olha que Deus maravilhoso, misericordioso, que ao invés de mandar fogo do céu, ainda dá uma resposta lógica para Jonas e diz, tornou o Senhor, tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra noite morreu.
E não é eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Essa expressão que não sabem discernir da mão direita e da mão esquerda quer dizer pessoas que estão moral e espiritualmente ignorantes. São pessoas que não tinham um conhecimento da moral do Deus verdadeiro, hã, de forma a receberem, então, compaixão. Apesar que se a gente for lá em Romanos, a gente vai ver que diz que a natureza, ela é testemunha de Deus, e que as pessoas que têm a natureza, serão julgadas por não terem crido em Deus, mas enfim, isso é um assunto teológico muito mais profundo. Mas eu amo que o livro termina aqui. A gente não sabe se Jonas se arrependeu do que ele fez, a gente não sabe se Deus teve misericórdia de Jonas ou nesse momento falou: "Chega, vou mandar fogo do céu". O livro termina aqui, porque o autor quer que a gente pense. O autor quer que aqueles que leem o livro de Jonas pensem: é razoável que Deus não tenha misericórdia de pessoas? É razoável que Jonas tivesse mais misericórdia, um sentimento de compaixão maior por uma planta do que por humanos? E Deus até inclui os animais aqui, porque os animais devem estar acima das plantas, e Deus inclui também muitos animais. O motivo de eu ter querido estudar esse livro de Jonas com vocês é porque eu acredito que a gente precisa muito se enxergar em Jonas e enxergar a beleza de um Deus absolutamente misericordioso, um Deus que diz: "Não é razoável que eu, como Deus, tenha misericórdia de seres humanos, que eu criei". Jonas estava tendo misericórdia de uma planta que Deus está falando: "Você não te custou nada, você não fez nada, essa planta nasceu, morreu um dia para o outro, você não teve nem nada a ver com isso, e você está tendo misericórdia da planta e não está tendo misericórdia dos seres humanos". E que, recentemente no Brasil, né, a gente teve essa situação absolutamente, triste da menina que foi estuprada e engravidou e teve o aborto. E eu acredito muito que Deus está falando: "É razoável que eu não tenha misericórdia de ambas, da menina que faleceu e da menina que foi estuprada aos 10 anos ou desde os 6". E eu acho que Deus está chamando a gente para ouvir, o caráter dele, a natureza de quem ele é como Deus, um Deus misericordioso, um Deus que mostra graça, um Deus que criou tanto aquela menina, quanto a menina que ela carregava dentro dela. E Deus está dizendo: "Não é razoável que eu me importe com essas vidas? E vocês, como os meus discípulos, como pessoas que dizem me seguir, não é razoável que vocês se importem com ambas aquelas vidas? Não é razoável que vocês se importem com as milhares de pessoas sofrendo no mundo, mais do que vocês se importam com os animais que estão sofrendo no mundo e mais do que vocês se importam com as plantas que estão sofrendo no mundo?". Não que a gente não deva se preocupar com a natureza, eu acredito muito que Deus, quando ele nos coloca como, eh, de ter domínio sobre a natureza, isso significa também que nós precisamos cuidar bem dela, não só para o nosso benefício como humanos, mas porque é criação de Deus. Mas a gente tem perdido a nossa noção dos valores, noção da ordem, de importância das coisas. Seres humanos sempre vão ser mais importantes no sentido de cuidado, no sentido de foco da nossa misericórdia. E a gente tem tido tão pouca misericórdia com seres humanos. Tão pouco valor a gente tem dado à vida, eu acredito. E eu acho que no final do livro de Jonas, o autor quer que a gente pense: será que os nossos valores estão invertidos? Será que a gente tem se preocupado mais com coisas que não realmente importam e menos com aquilo que realmente importa? Que foi exatamente o que Jonas fez. Se preocupou mais com uma planta do que com 120.000 pessoas. Então que Deus tenha misericórdia de nós. Nós somos Jonas. Nós somos Jonas. A gente lê esse livro e a gente tem raiva de Jonas e a gente se irrita com Jonas e a gente nem acredita que Deus teve tanta misericórdia de Jonas, mas nós somos Jonas e nós somos os ninivitas. Nós somos ambos. Nós somos aqueles que precisam da misericórdia de Deus, aqueles que sem a misericórdia de Deus estão completamente perdidos, completamente condenados. E que não há absolutamente nada em nós que faça com que nós sejamos amáveis. Nós somos Jonas, nós somos aquela pessoa que nós olhamos e pensamos: "Quem que vai querer amar uma pessoa dessa? Uma pessoa chata dessa?". E Deus ama, e Deus tem misericórdia. Então,
Que Deus nos ajude a amar os nossos inimigos e a não achar que eles merecem menos misericórdia do que nós, porque se Deus não mostrasse misericórdia a nós, já teria caído fogo do céu, porque a gente merece todo dia fogo do céu. Então, esse é o livro de Jonas. Vamos fazer as 3 perguntas da aplicação. Quem esteve comigo no estudo de Tiago, quem vai estar comigo no estudo de Filipenses, que inclusive tá aqui, olha que lindo, maravilhoso. Depois eu falo desse filme. Mas sabe que as 3 perguntas que eu tirei do livro Mulheres da Palavra, da Jen Wilkins, são: primeiro, o que é que eu aprendi sobre Deus? À luz do que eu aprendi sobre Deus, o que é que eu aprendo sobre mim? E à luz do que eu aprendi sobre mim, como é que isso muda a minha forma de viver? Então, vou falar o que eu coloquei. A aplicação é sempre individual, pessoal, tá? Então a de vocês não tem que ser exatamente igual a minha. Mas eu acredito que o que eu aprendi sobre Deus nesse livro de Jonas é que Deus é um Deus de tremenda misericórdia. Tremenda misericórdia. De absoluta misericórdia. De misericórdia que não faz sentido. Esse é o Deus que a gente serve. Quando a gente lê o Antigo Testamento, é isso que a gente vê vez após vez. O povo de Israel, vez após vez, com a dura serviço. E Deus mostrando misericórdia. E Deus não mandando fogo do céu todas as vezes que eles são terríveis. Esse é o Deus que a gente serve. À luz do que eu aprendi sobre Deus, que ele é um Deus de tremenda misericórdia, eu aprendo sobre mim que eu sou um recipiente de tremenda misericórdia. Que eu sou Jonas, que eu sou os ninivitas, mas que Deus é o mesmo Deus que me mostra grande graça e diz: Francine, eu podia estar mandando fogo dos céus, mas eu vou mostrar a graça, porque eu te amo em Cristo. Porque Cristo já recebeu toda a ira daquilo que você já fez. Para agora eu possa te aceitar e te amar como minha própria filha, te receber na minha família, te receber na mesa do meu banquete. Então eu sou extremamente amada, extremamente. Eu recebi tamanha misericórdia de Deus. Então, é isso que eu aprendo sobre mim, e à luz disso, isso muda a forma como eu vivo. Agora eu preciso mostrar essa mesma graça e essa mesma compaixão às pessoas que Deus coloca na minha vida, tanto as amáveis quanto as não amáveis. Tanto as que são mais fáceis de amar quanto as que são mais difíceis de amar. Tanto os meus inimigos quanto os meus amigos. Então é isso. Foi um prazer, uma honra, um privilégio estudar o livro de Jonas com vocês. Espero que tenha sido uma bênção. Tá bom? Um beijo e tchau.